Olá pessoal, dando continuidade ao estudo do princípio do ne bis in idem, vamos trabalhar mais casuísticas que são objeto de prova. No STF, nós tivemos o tema 114. Você deve saber que o STF, quando julga casos importantes, recursos extraordinários com repercussão geral, ele trabalha estes casos sob uma numeração, sob temas. Então, esse é o tema 114. Quando o STF resolve a questão, eles publicam uma tese. Então, você tem sempre um tema com uma tese, ou seja, a solução dada a esse tema. E isso vai sendo organizado a partir de uma numeração. Então, esse é o tema 114, o que foi objeto o RE 453000 Rio Grande do Sul. Qual foi a questão decidida aqui e que é objeto de questão de concurso? Apesar de não trazer um grau de dificuldade em perceber essa situação, em razão do hábito que o estudante, o profissional já tem de trabalhar com esse fato. Então, praticamente o STF ele tratou de uma questão conceitual, doutrinária, mas apenas ratificando o que já acontecia na praxis. A questão mesmo que é de importância foi a tese da defesa. A tese da defesa é importante. A tese do STF só ratifica o que já acontecia. Qual foi a questão? Uma pessoa, ela cometeu um ato ilícito penal aqui, ó. Aí ela foi julgada e foi condenada aqui no X. Então, esse fato que levou a essa condenação é um fato que a gente vai chamar de fato 1. Só que depois que a pessoa cumpriu essa pena que ela foi condenada, então tá aqui, ó. A pessoa cumpriu a pena nesse outro marco aqui. Acabou. Está solta novamente. Cumpriu a pena, você vai ter um prazo aqui, ó, de 5 anos. 5 anos do cumprimento da pena, nós vamos ter o que? A reincidência. Artigo 64. Dá uma lida no artigo 61, inciso 1, vai constar lá a reincidência como uma agravante, e no 64 vai trabalhar regramentos sobre a reincidência, e você vai verificar essa regra. A partir da extinção da punibilidade ou de seu cumprimento, a pessoa vai entrar no chamado período de depuração, que é esse aqui. Se houver um novo crime cometido por essa pessoa dentro desse lapso, aí você vai aplicar o artigo 61, inciso 1. Isso é uma agravante. Então, se a pessoa comete um novo delito aqui dentro desse marco de 5 anos, sendo julgada e condenada, o juiz vai ter que aplicar uma pena para essa conduta. Aí ele vai trabalhar com o artigo 68. No momento de dosar essa pena, ele vai usar essa reincidência aqui como uma agravante. O que aconteceu nesse RE? A defesa, nesse caso concreto, fundamentou que a pessoa já recebeu uma pena por esse fato aqui, ó. Sendo que, ao trabalhar esse fato 2, então aqui eu tenho o fato 2, o juiz usar qualquer coisa referente ao fato 1, que é a reincidência, estará vendo o bis in idem. E o princípio que nós temos no direito penal é o ne bis in idem, a vedação, a dupla punição pelo mesmo fato. Simplesmente, a reincidência faz uma referência realmente ao fato 1. Assim, o juiz, ao dosar a pena para o fato 2, utilizando e fazendo referência ao fato 1 por conta da reincidência, está havendo uma dupla punição pelo mesmo fato. A tese do STF, logicamente, foi no sentido de que não há bis in idem nesse caso, porque o que está sendo julgado
é o fato 2. Não há uma dupla punição pelo mesmo fato. E essa referência ao fato 1 tem por fundamento o princípio da individualização da pena, por conta de que há uma necessidade de fazer uma diferenciação de outras pessoas que cometem crimes e que são primárias. Não tem uma condenação transitada em julgado e não praticou nenhuma infração penal dentro de 5 anos dessa eventual infração penal em que a pessoa foi condenada anteriormente. A pessoa nunca fez nada, ou se já fez, voltou a ser primário porque já ultrapassou esse lapso de 5 anos. Tá ok, pessoal? Então, se perguntado em prova, se o juiz, no momento da dosimetria da pena, quando trabalha com o artigo 68 do Código Penal, lá na segunda fase da dosimetria, quando ele analisa atenuantes e agravantes, se ele aplica essa agravante da reincidência, estará esse juiz violando o princípio da dupla punição pelo mesmo fato? Haverá bis e idem com relação à reincidência? Não, não haverá. Tema 114. Agora vamos ver uma outra situação que tem relação com essa aqui. É a questão dos maus antecedentes e também o ne bis in idem. Este tema é o 150, é recente, 2020, RS 593-818, também de repercussão geral. Só que nesse outro caso você tem uma outra questão, casuística, que todo advogado deve conhecer. Quem já foi abordado por um cliente, uma pessoa pedindo uma consulta, falando que não estava gostando daquela anotação que está lá na sua FAQ, porque aquilo foi há muito tempo, está lhe prejudicando, quer fazer concurso público para a polícia, não quer que conste aquele antigo 16 que tipificava a conduta do usuário de drogas lá na antiga lei de drogas. Isso é muito corriqueiro. Tem muitas pessoas que têm um 16 na FAQ, uso de drogas. E depois de 10, 20 anos, continua lá na FAQ essa anotação. A pessoa quer fazer um concurso para a polícia e acha que isso vai prejudicar. Não deve prejudicar por conta da necessidade da banca do concurso agir com razoabilidade. Então, se tem uma anotação muito antiga, uma coisa eventual, não há razoabilidade em afetar a pretensão do ser humano, do cidadão, da pessoa, em ingressar na carreira pública por um fato que já tem muito tempo. Se é assim na esfera penal, quando o juiz, para condenar alguém ou analisar uma prisão preventiva, ele verifica anotações antigas que não têm relação com aquela situação criminosa que está avaliando, ele desconsidera, porque que na esfera civil, para o concurso público, o administrador público vai fazer diferente. Então não há nenhum sentido, mas isso é uma outra história. O que eu quero que vocês prestem atenção é nesse fato corriqueiro. As pessoas sempre perguntam se dá para tirar aquela anotação da FAQ. Não dá, fica tudo lá na FAQ. A diferença, o que vai acontecer, é que no momento da ocorrência de alguma coisa, será analisada a razoabilidade em se considerar ou não aquela anotação diante da gravidade da situação, do lapso temporal entre a conduta e aquilo que está sendo visto ali no momento, tá ok? Então, vamos prestar atenção que isso aqui é um pouquinho mais complicado do que esse primeiro ponto aqui que já trabalhamos. Nesta situação discutida no tema 150, a pessoa queria eliminar a sua anotação da FAQ, dizendo que após 5 anos ela devia voltar a ser primária, mas também não ser considerado uma pessoa de maus antecedentes, não ter mais maus antecedentes. Ou seja, voltaria a ser primária
e bons antecedentes. Assim, o que você já percebe dessa situação? Que nós temos três qualidades de sujeitos, de pessoas, para análise na esfera penal. Temos o primário de bons antecedentes, o primário de maus antecedentes e o reincidente. A reincidência já é um antecedente ruim. Então, se eu tenho aqui na FAQ uma anotação só, que tem a qualidade de ser uma reincidência, é um antecedente ruim qualificado como reincidência, porque ainda está dentro de um lapso de 5 anos de eventual infração cometida nesse período, eventual nova infração. Então, a pessoa que é reincidente, ela deixa de ser primário, quem é primário não é reincidente. Qual é a questão que você tem que perceber aqui? Quando essa anotação aqui de reincidência, ela supera um lapso de 5 anos de uma nova infração penal, a pessoa volta a ser primária. Mas como essa anotação não sai da FAQ, fica ali um antecedente ruim. Então a pessoa vai se tornar uma primária de maus antecedentes. Percebeu? Se tivermos ainda no lapso de 5 anos dessa extinção da punibilidade ou do cumprimento dessa pena, dessa condenação aqui, que é uma reincidência, e tiver uma nova infração penal cometida. Aí você tem um condenado reincidente, uma pessoa reincidente. Isso já é um antecedente ruim. Então, nesse caso aqui do tema 150, a discussão era no sentido de que se seria possível, após 5 anos, também apagar essa anotação, a pessoa voltar a ser primária. Porque, da mesma forma que nesse caso aqui, esses maus antecedentes, apesar deles não poderem mais ser utilizados na segunda fase da dosimetria da pena, quando o juiz analisa agravantes, porque isso aqui deixou de ser reincidência, não é mais agravante nos termos do artigo 61, inciso 1 e 64. Mas se está lá na FAQ, é um mau antecedente. Então, o juiz vai usar essa anotação para fixar a pena base, para analisar a pena base, que assim o faz nos termos do artigo 59, porque está lá no 59 um critério para o juiz fixar a pena base, que são os antecedentes. Então ele vai analisar a FAQ. Tem uma anotação lá ruim, se refere a uma condenação anterior transitada em julgado de mais de 5 anos, não é reincidência, mas é um mau antecedente. Então ele fixa uma pena base aqui maior nessa fase da dosimetria da pena, nessa primeira fase. O que era alegado também? Que isso constituiria um bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato, porque está havendo uma referência a um fato anterior como maus antecedentes para majorar a pena base. Qual o fundamento utilizado pelo STF no tema 150? Individualização da pena. Por que individualização da pena? Porque há uma necessidade de fazer uma diferenciação, dar um tratamento diferenciado a pessoas desiguais, observando a máxima aristotélica, que o princípio da igualdade consiste em tratar os iguais de maneira igual e os desiguais desigualmente. Então há uma necessidade de fazer uma diferença entre pessoas primárias de bons antecedentes e primárias de maus antecedentes. Por quê? Se apagasse tudo depois de 5 anos, quem nunca fez nada seria tratado de maneira igual a quem já fez alguma coisa. Isso viola o princípio da igualdade e individualização da pena. Isso também foi um fundamento para afastar o ne bis in idem. Presta muita atenção nisso, porque isso é recente, é de agosto de 2020 e vai ser cobrado em prova com certeza. Tá ok, pessoal? Então essas duas situações não configuram violação ao princípio do ne bis in idem. Vamos ficar por aqui e na próxima aula continuaremos com mais enfrentamento deste princípio. Até lá, um abraço.